Legal, todo mundo já tomou água, todo mundo já buscou papel e caneta. Vamos começar então. Bom, como a gente viu na semana passada, no capítulo 3, onde Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz, Ruth vai pedi-lo em casamento e falar para Boaz que ele é o seu parente próximo, o seu remidor. Boaz diz para Ruth que resolveria o problema. Boaz diz para Ruth que faria tudo que ela pediu, que a resgataria, se possível. No entanto, Boaz deixou claro que tinha um outro resgatador, um outro parente que era mais próximo, que era mais chegado a Ruth, né? Bom, então o que acontece? Boaz diz a Ruth que resolveria a situação. Se você for ler lá no capítulo 3, versículo 18, você vai perceber que Noemi, que era a sogra de Ruth, já por conhecer a psicologia masculina, por conhecer as atitudes dos homens, Noemi falou então ali, ó, no capítulo 3, versículo 18. Então disse: sossega, minha filha, até que saibais no que irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua o negócio. Então Noemi está falando para Ruth o seguinte: olha, fica tranquila, sossega, a sua parte você já fez. Este homem ele não vai sossegar enquanto não resolver a situação. Foi o conselho que Noemi, uma sábia mulher, deu para Ruth naquele momento. Mais uma vez eu digo, meus irmãos, e a gente aprende aqui nessa palavra, que quando você está no momento de dificuldade, quando você está procurando conselhos, você tem que procurar conselhos em pessoas de confiança, de pessoas mais velhas, em pessoas vividas. Se os conselhos de Ruth viessem de uma jovem, talvez da idade dela, você pode ter certeza que o conselho não seria exatamente dessa forma. Com certeza faria: não, vai para cima, se deita com ele, tenha um filho, alguma coisa nesse sentido. Mas Ruth escuta conselho dos mais velhos. A sabedoria, meus irmãos, das pessoas mais velhas. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas do que eu, né? Trabalhei muito tempo no mercadinho, nas Casas Populares 2, e eu era funcionário de um irmão da igreja Congregação Cristã no Brasil, o senhor Arnaldo e a irmã Dirce, e eles me aconselharam demais, me ensinaram muitas coisas, né? Então um conselho que eu dou para você hoje é que você busque conselho em pessoas mais velhas. Filhos, escutem os conselhos de vossos pais. Vossos pais sabem o que é melhor para você. O teu pai nunca vai querer te ver na pior. Muitas vezes parece chato, muitas vezes parece porque os jovens, eles querem as coisas para ontem e do jeito deles. Mas os mais velhos sabem que Deus tem um tempo correto para todas as coisas. É o que diz ali no livro de Eclesiastes, né? Então Boaz disse a Ruth que resolveria a situação. Boaz, ele amava Ruth. Ele queria resolver rápido a situação, né? E aí, irmãos, tem um detalhe. Quando você ama alguém, você se esforça para resolver a situação dentro das diretrizes corretas, né? Dentro da legalidade. Boaz, ele não se apressou, escuta, Boaz, ele não se apressou para ter um relacionamento íntimo com Ruth, não. Boaz não se apressou para ir para a cama com Ruth. Boaz não se apressou para tirar uma casquinha. Boaz não se apressou para os prazeres humanos. Boaz se apressou para resolver a situação legalmente, civilmente, judicialmente. Foi o que ele fez. Confira comigo no versículo 1, então, de Ruth, capítulo 4. Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que disse-lhe... Vou ler de novo. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor, no caso esse remidor era o parente mais próximo de Ruth, que Boaz tinha falado, ia passando e disse-lhe: fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e se assentou. Veja, irmãos, a porta da cidade. Por que ele foi para a porta da cidade?
Porque muitas cidades tinham somente uma porta de entrada e de saída. A mesma porta na qual entrava, saía. Salvo Jericó, que a arqueologia ultimamente descobriu que Jericó tinha duas entradas. Tá? Então você poderia entrar por um lado, sair pelo outro, entrar pelo outro, sair por um, enfim. Jericó. Né? Mas a maioria das cidades ali tinham uma só entrada e uma só saída. Né? Isso daí para dificultar que pessoas que cometessem algum delito fugissem, né? Porque eram cercadas por muros com uma porta, e também por conta de segurança, para evitar invasões. Né? Os grandes negócios aconteciam na porta das cidades. Os juízes, os anciãos ficavam ali. Então a porta da cidade era como se fosse o fórum da cidade, o cartório da cidade. Né? Boaz, sabendo disso, e sabendo que o parente mais próximo de Ruth obrigatoriamente passaria por ali em algum momento, logo cedo, logo de manhã, ele se apressou e foi até a porta da cidade. Ele tinha pressa de resolver a sua situação com Ruth. Quem ama tem pressa. Quem ama quer resolver as coisas da melhor maneira possível. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Minha irmã, se você está com um homem que diz que é de Deus, que diz que segue as coisas de Deus, ele está enrolando, ele está embromando, ele está embromando para resolver a sua situação, para resolver o casório que tem que ser feito, e quer viver uma vida concuminada, quer viver junto, quer ter as coisas como se fosse marido e mulher, mas não é. Presta atenção no que está acontecendo. Quem ama quer resolver as coisas da melhor maneira, do jeito certo, o mais rápido possível. Foi o que Boaz fez. No outro dia, de manhã, cedo, ele foi para a porta da cidade resolver o problema. Agora então, no versículo 2, então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se ali. Os anciãos, eles eram como juízes. Eles eram pessoas que tinham o poder, que tinham a permissão para confirmar transições judiciais e civis naquele tempo. Então Boaz, ele chama as autoridades para colocar, para lavrar aquele processo dentro do que é correto. Bom, então disse ao seu remidor, e aí na presença de todos, porque tinham os anciãos ali, os 10 anciãos, tinham as pessoas que ficavam ali em volta, então Boaz disse na presença de todos, olha só. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. Versículo 4. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se has de remir, redime-a, se não se houver de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Presta atenção nisso daqui que é importante, meus irmãos. Presta atenção nisso daqui que é importante. Boaz amava Ruth. Boaz queria resolver a situação correto, legalmente, o mais rápido possível. Mas mesmo seu amor por Ruth não era maior que a sua integridade. Não era maior que a sua justiça. Não era maior pelo seu temor em Deus. Por quê, Daniel? Porque ele não quis dar um jeitinho. Sabe esse jeitinho brasileiro de querer resolver as coisas de um jeitinho diferente? Com Boaz não teve isso. Boaz falou, olha, essa mulher precisa ser resgatada. Noemi voltou das terras dos Moabitas e ela precisa ser resgatada. Tem 2 resgatadores. Você primeiro e eu. Ele não foi até os anciãos, ele não foi até os juízes procurar dar um jeitinho. Tem como passar o meu nome na frente? De maneira nenhuma. Ele falou, olha, tem você na frente, redime-a. Se você não redimi-la, eu redimirei. E você fala aqui na presença de todos que não quer. Né? Mas aí o rapaz disse, o parente próximo disse o seguinte, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor,
Versículo 6. Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. E aqui está a tacada de mestre de Boaz. Presta atenção numa coisa. Boaz, ele amava Ruth. Boaz queria casar com Ruth. Boaz não estava muito importando para o que teria que comprar. Boaz queria Ruth, né? Mas Ruth, ela era uma mulher muito bonita, ela era uma mulher virtuosa, ela era uma mulher admirada, ela era uma mulher respeitada. Ruth tinha as características lindas, perfeitas, externamente e internamente. Se fosse colocar no dia de hoje, talvez Ruth fosse uma mulher perfeita. Boaz sabia disso e tinha se apaixonado por ela. Mas talvez este homem, este remidor mais próximo, esse parente de Boaz, não sabia disso. Ele não tinha nenhum afeto por ela. Esse remidor não a amava. Talvez esse remidor nunca tivesse a visto. Não sabia das qualidades de Ruth. Então Boaz, quando ele vai falar sobre a remissão, quando ele vai fazer a proposta, ele não fala de Ruth. Ele poderia muito bem chegar, olha, Noemi voltou das terras dos Moabitas e ela precisa de ser redimida, e trouxe uma nora junto com ela, e ela é a Ruth, e Ruth era uma mulher linda, Ruth ela é uma mulher maravilhosa, Ruth ela é excepcional, Ruth é virtuosa, Ruth é inteligente, Ruth é trabalhadora, Ruth tem um corpo escultural. Não, ele não falou nada disso. Ele falou que precisava redimir a terra. De Ruth ele só falou em segunda instância. Isso daí é uma tacada de mestre, meus irmãos. Você sabe por quê? Tem muito homem que fica fazendo propaganda da sua esposa para outros homens. Tem muito homem que fica querendo como se fosse colocar a mulher dele na vitrine para que todos a admirem. O que é teu é teu. E tem muita mulher também que faz a mesma coisa. Pega o marido e começa a falar para outra. Ah, meu marido é trabalhador. Ah, meu marido é carinhoso. Ah, meu marido é isso. Meu marido é aquilo. Meu marido me leva para passear. Meu marido me dá presente. Meu marido isso. E a outra começa a crescer o olho no marido. Mas por quê? Porque você não está tendo a inteligência de cuidar do que é teu. E aí você abre espaço para concorrência. Deus deu para você, é teu. Boaz sabia disso. Boaz, ele viu Ruth, se apaixonou por Ruth, mas ele falou, eu não vou falar da beleza dessa mulher para esse remidor. Eu vou falar que ele tem que redimir, ele tem que remir Noemi. E pronto. Bom, aí o que acontece? Esse homem, ao saber que teria que casar com Ruth e resgatar o nome de Malom, que era o falecido, ele pula fora. Ele fala, não, aí não dá pra mim. Mas aqui, meus irmãos, tem um segredo, eu não digo um segredo, tem uma mensagem muito linda. E essa mensagem é a chave do capítulo 4. Eu diria que é a chave do capítulo 4. Porque essa mensagem que eu vou passar aqui para vocês agora é uma mensagem do próprio Jesus Cristo para mim e para você. O amor de Cristo por mim e por você, que é acima de qualquer outra coisa. Vai mostrar que Jesus não mediu esforços para me resgatar e te resgatar. Como assim, Daniel? Eu quero fazer uma comparação com você e já quero que você abra lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5. Leremos do versículo 1 até o versículo 10. Eu não deixei aberto aqui. Deixa eu ir lá então. Apocalipse 5. Do 1 ao 10. Isso. Apocalipse 5, do 1 ao 10, vai mostrar o momento exato em que João, em espírito, né, ele foi levado em espírito para ver as coisas que hão de acontecer, né? Foi levado aos céus em espírito. E neste momento que João é levado em espírito, um anjo chega para ele e fala de um livro com 7 selos.
Vamos fazer a leitura aqui e vocês vão me entender melhor. E vi na destra, o subtítulo diz, o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com selos. E vi um anjo bradando, com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Dá uma parada aqui e explicar uma coisa para vocês. Quando alguém ia resgatar um parente que estava perdido, que estava na ruína, ele só poderia saber o preço da dívida que teria que comprar no momento em que aceitasse redimir. Eles sentavam ali na porta, então era perguntado: você vai resgatar aquele seu parente? Você vai comprar o terreno do seu parente? Você vai ver isso daí como que funcionava lá em Levítico 25. Dá uma lida lá depois. A gente falou na outra aula. Levítico 25. Você leia do versículo 25 para frente. Vai estar mostrando como que funcionava. Então, perguntava ali, olha, você vai resgatar o parente? Vai comprar as propriedades do seu parente que faliu? Ah, vou comprar sim. E depois que ele fazia a cerimônia, aí abria-se os selos, abria-se a dívida, né? Abria o documento com a dívida, e aquele resgatador tinha que comprar, tinha que pagar. O grande problema aqui que João estava vendo, que o anjo estava falando, é que tinha uma dívida a ser paga, presta atenção nisso, tinha uma dívida a ser paga para que alguém fosse resgatado, e este alguém era eu e você. E a dívida era o pecado da humanidade. E João viu isso daí, quando ele viu aquele selo, ele sabia o significado, né? Que era a dívida de alguém. E o anjo, versículo 2, e viu um anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ele estava falando, quem vai ter dinheiro suficiente para pagar? Quem é digno? Quem pode garantir? Abre que eu resgato, abre que eu pago, né? E aí vem a resposta: e ninguém no céu, e ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Irmãos, olha o tamanho da dívida por conta do nosso pecado. Não tinha ninguém no céu, ninguém na terra e nem debaixo da terra que poderia abrir o selo. E pior, nem olhar para o selo. Nem olhar para o selo. Versículo 4, estou lendo Apocalipse 5, estou no versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. A situação estava difícil, porque João estava falando, poxa vida, como que a gente vai fazer? Nós todos vamos ser condenados, nós não teremos resgatadores. Ninguém vai poder pagar o preço, né? Bom, e disse-me um dos anciãos. Lembra que na porta do templo tinha ancião também? Né? Veja só. E disse-me um dos anciãos. Na porta do templo não, na porta da cidade, tá? Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomando o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, toda a língua, povo e nação. Olha que coisa linda. O que a
palavra que está falando, meus irmãos, que ninguém podia abrir o livro, porque ninguém tinha como pagar o preço do pecado. Ninguém podia abrir esse livro. Mas um podia, e o nome dele foi Jesus Cristo, que ele morreu por mim e por você. Ele é digno, ele foi digno de abrir este livro. Né? É por isso que o apóstolo Pedro, ele vai falar o seguinte, que não foi com ouro e nem com prata que nós fomos comprados, mas foi com o sangue precioso de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Mas veja, a remissão tinha que ser por um parente que teria que comprar o que havia sido vendido. Havia sido tomado. E o remidor ele tinha que comprar. Quando o homem pecou, lá Adão e Eva pecou, a humanidade foi como vendida, como entregue a Satanás. A verdade é essa. O peso do pecado era muito grande, o preço do pecado era grande. E quando o homem pecou, é como se o homem falasse, olha, eu não quero herdar nada de ti, Senhor, eu quero herdar do lado de cá. Então Satanás teve todo o direito sobre a humanidade neste momento. Por conta do pecado. E qual era o salário do pecado? A morte. Só que Jesus, quando ele morre sem pecar e ressuscita, ele se torna digno. Ele paga com sangue. Ele paga com sangue. Ele nos redimiu com sangue. Conseguiram entender o peso do negócio? É por isso que quando ele está lá na cruz, ele diz assim, Pai, por que me desamparastes? Naquele momento, Deus, Pai, tinha deixado o Filho só. Ali não tinha Espírito de Deus mais. Ali estava Jesus sozinho. Sentindo o peso do teu pecado, do pecado de toda a humanidade. E agora olha a coincidência aqui, meus irmãos. Veja. Depois que Boaz fala para o remidor, o parente próximo, que não era só comprar as coisas de Noemi que ela havia perdido. Ele teria que casar com Ruth e suscitar o nome do falecido, Malom. De modo do que ele comprasse de Noemi, do que ele conquistasse dali para frente, fazia parte nem do nome dele mais, seria parte do falecido, de Malom. O que ele fez? Olha, eu não poderei redimi-la. Confira comigo no finalzinho do versículo 6 de Ruth 4. Quando esse remidor, ele percebe que o peso seria muito grande, ele desiste. Ele fala, eu não vou remir, eu não vou comprar nada, eu não quero nada. E Jesus fala na cruz, Pai, por que me desamparaste? Ali ele está sentindo o peso sozinho. Jesus poderia desistir naquele momento também. De pagar pelo mesmo e pelos seus pecados. Jesus poderia desistir. Assim como esse homem fez, esse homem desistiu. Mas Jesus disse não, ele falou, eu vou até o fim. Ele pagou. E é por isso que ele foi digno de abrir os selos, ver a nossa dívida ali naquele momento e pagou. Pelo nosso pecadinho e pelo nosso pecadão. Isso me dá o direito de pecar? Não. Porque agora que eu sei que alguém pagou pelo meu pecado, eu não quero pecar mais. Se eu pecar foi por acidente, Senhor, me perdoe pelos meus acidentes. Foi um tropeção, foi um deslize. Mas eu me arrependo rapidamente. O fato de você entender que foi salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, faz com que você queira pecar menos e menos e menos e menos. Porque você está livre no momento do poder do pecado. Nós estamos na terra, nós estamos na presença do pecado, mas nós estamos livres do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre nós mais. Mas vai chegar um dia que nós vamos ser livres da presença do pecado. Aí é quando nós encontrarmos com o nosso Senhor. Né? Mas aí a gente continua a leitura, para dar tempo da gente ver tudo hoje. Bom, versículo 7 de Ruth 4. Havia, pois, já há muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo,
isto era por testemunho em Israel. Ou seja, como ele falou, olha, eu não vou redimi-la, eu não vou resgatá-la, ele tinha que tirar o sapato e entregar para o outro, para o próximo parente. Mas por que isso, meus irmãos? É bem simples, meus irmãos. Porque quando você começa só a conversar, não, você interpretou errado, não foi isso que eu quis dizer, né? Vocês entenderam errado. Mas quando ele faz com atitude isso daí, tira o sapato e entrega para o outro, é uma confirmação. Eu quis dizer exatamente isso, né? Bom, disse-lhe, pois, o remidor, versículo 8, eu estou lendo, toma-te para ti, e descalçou o sapato, né? Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilom e de Malom da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os irmãos e da porta do seu lugar. Dito isto, sois hoje testemunhas, né? Ou seja, Boaz, homem inteligente, homem correto, homem íntegro, ele não quis resolver o negócio só nas palavras, só no vamos conversar e está tudo certo, de maneira nenhuma. Ele quis resolver o negócio da maneira correta, lavrado no contrato, com todos os rituais direitinho e com testemunhas, falando, olha, todos vocês estão vendo que este homem falou que não resgataria e está passando para mim, e eu a farei, né? Hoje em dia, um dos grandes problemas da humanidade é querer fazer as coisas a meia boca, né? O negócio que fica o dito pelo não dito mais tarde. Mais tarde isso dá um problema, meus irmãos. Tudo que a gente puder fazer, puder colocar no papel, puder colocar com testemunhas, faça. Mas uma outra coisa importante aqui, eu gostaria de detalhar com você, é que Boaz, por ser um homem respeitoso, ele não teve nenhum relacionamento íntimo com Ruth antes do casório. Ele não teve nenhum relacionamento íntimo. Você presta atenção que quando Ruth vai deitar aos pés de Boaz, Boaz vai falar para ela o seguinte, ó, tu fica aqui, amanhã cedo você vai embora. E leva esses 20 quilos de cereais aqui, para que as pessoas vejam que você veio aqui, trabalhou e está voltando com alguma coisa, para que não pensem nada errado da gente. No capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim, ó, assim tomou Boaz a Ruth e lhe foi por mulher e entrou a ela e o Senhor lhe deu a conceição e ela teve um filho. Mas aí depois do casamento pode parecer até cafona nos dias de hoje. Pode até parecer fora de moda nos dias de hoje. Onde já se viu ter um namorado e não ter relação íntima, onde já se viu, parece até fora de moda. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você ter relação íntima fora do casamento é pecado. O homem casado, está lá em Colossenses isso daí. O homem casado que tem relação íntima fora do casamento, que tem relação sexual fora do casamento, Provérbios diz que ele é um tolo. Por quê? Porque ele está arrumando dor de cabeça. Se na humanidade de hoje em dia, pessoas que têm a esposa e várias amantes, se acha o bambambam, se acha o que pode, se acha o que faz, o que acontece, o galã, o garanhão, para a palavra de Deus ele é um tolo. Porque ele está levando a sua vida à ruína. Nunca acabou bem esse tipo de coisa, né? E a palavra também nos fala lá em 1 Coríntios que o casamento, 1 Coríntios 7, você está casado e não ter relação sexual também é pecado. E a palavra também fala que a relação íntima dentro do casamento é agradável ao Senhor.
A palavra de Deus é completa, meus irmãos, né? Basta você abrir os olhos, buscar e lê-la, sem nenhum tipo de preconceito, né? Olha só, versículo 11, Ruth 4, versículo 11. E todo o povo que estava à porta, os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como Raquel e Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e hoje há-te já valorosamente em Efrata, faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente do Senhor de ter esta moça. Veja, irmãos, que quando este homem declara que vai casar com Ruth, ele diz o seguinte, chama o povo como testemunha, e esse povo deseja felicidades para ele. Esse povo, essas testemunhas, todo esse povo que estava ali em volta, fala: olha, que vocês sejam um casal abençoado, que vocês tenham um lar abençoado por Deus. Se você for ler a história de Tamar lá, e de Judá, você vai ver que Tamar, ela foi praticamente esmagada pelas circunstâncias da vida. Tamar, ela teve um marido que faleceu. O outro foi redimir, mas não queria redimi-la. Então ele fez de tudo para não ter um filho com ela. E o Senhor ficou bravo com ele e ele faleceu também. As circunstâncias estavam todas erradas para Tamar. Então ela acabou casando com Judá. Né? Jacó, vocês sabem muito bem que Jacó, ele teve que fugir do irmão dele. Foi trabalhar, trabalhou 7 anos para um homem, a troco de uma mulher, que era, no caso, Raquel, e na hora de que ele foi dar como esposa, né? Foi ter como esposa, o sogro enganou ele e colocou Leia no lugar. E ele, homem digno, ele casou com Leia e trabalhou mais 7 anos para ficar com Raquel e casou com Raquel. E o Senhor abençoou ele. Ele teve uma família feliz, ele teve uma vida feliz, ele prosperou debaixo das bênçãos do Senhor. Um homem que teve que sair fugido. O que a palavra aqui está falando, meus irmãos? Que por mais que a vida tenha te esmagado, por mais que a vida tenha te colocado em empecilhos, por mais que a vida tenta colocar um ponto final na sua vida, talvez você mesmo já colocou um ponto final na sua vida. O Senhor vem e coloca mais 2 pontos, fica 3 pontos. Você colocou um ponto final e o Senhor fala: continua. A vida só pode ser compreendida, meus irmãos, olhando para trás. Olhando tudo que você viveu. Tudo que você aprendeu. Só que ela só vai poder ser vivida olhando para frente. O que eu vivi me ensinou muita coisa. Mas o que o Senhor tem para mim de melhor é daqui para frente. Daqui para frente. É necessário aprender isso. É necessário aprender onde errou, que é para não errar mais. Para fazer a vontade do Senhor. Essas pessoas estão desejando felicidade, que você seja abençoado. Que vocês se casem, que vocês fiquem bem, que vocês prosperem. Muito diferente de hoje em dia. Que muitas vezes as pessoas casam, as pessoas até vão na festa de casamento, até vão no casamento na igreja, até comparecem, veem foto nas redes sociais e perguntam: vamos ver quanto tempo vai durar. Muitas vezes isso acontece. Vamos ver quanto tempo vai durar. Eu lembro quando eu era jovem, que aquele jogador, o Ronaldo, no tempo era chamado de Ronaldinho, que hoje é o Ronaldo Fenômeno, ele casou com uma modelo na época, a Daniela Sicarelli, e eles casaram em um dia, num lugar muito chique, gastaram milhões e milhões de reais, e no outro dia de manhã se separaram. Eu acho que foi o casamento mais rápido que eu já vi na minha vida. Não durou 24 horas. Não durou 24 horas o casamento dos dois. Casaram num dia, aquela festa, reportagem, no outro dia de manhã já estavam separados. Por quê? Casaram sem amor? Casaram por negócio? Casaram para levantar a fama um do outro, talvez? Não sei. Eu sei que sem amor, você não suporta dificuldade nenhuma. Eu sei de uma coisa: sem amor, qualquer graveto pequenininho no relacionamento se torna um tronco.
Qualquer 100 gramas se torna um fardo enorme. Agora com o amor não, com o amor você suporta. Com o amor você suporta qualquer dificuldade. O amor de Ruth por Boaz, ele se desfez dele mesmo para resgatar Ruth, para resgatar a família de Ruth. E não importava para Boaz se quem ia herdar as terras, quem ia herdar a herdade, as fazendas, seria no nome do falecido Malom. Para Boaz não importava porque ele amava Ruth. Você presta atenção no que eu estou te falando, porque igual a gente leu ali no capítulo 5 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 9 ao 10, você pode ler se quiser. Quando o Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo, nos resgata, ele resgata porque o amor dele é infinito por mim e por você. É incondicional. O Senhor, ele já é dono do céu, da terra, ele já é dono de tudo. Mas porque ele nos resgatou? Para que nós possamos herdar a nova Jerusalém. Para que nós possamos herdar Canaã, a Canaã prometida do Senhor. Para que nós possamos herdar o novo céu e a nova terra. Jesus já tinha tudo no céu. Assim como Boaz já tinha tudo. Então ele resgatou por isso. Ele resgatou exatamente por isso. Para que eu e você não ficamos à deriva, largados. Irmãos, o nome disso daí é amor. Agora, confira comigo. Ruth, capítulo 4, versículo 14, uma vez que a gente já leu o 13, né? Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Agora você presta atenção numa coisa linda. Quando Noemi volta da terra dos Moabitas, que as pessoas falavam, não é aquela Noemi, né? Que significa doce. Ela fala, não me chame Noemi. Me chame de Mara, que significa amarga. Aquela mulher que voltou desanimada, aquela mulher que voltou perdida, aquela mulher que voltou sem expectativa de vida nenhuma, largada, as traças talvez, na lama no seu pensamento, hoje está ouvindo as outras mulheres dizerem para ela: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Que coisa linda, meus irmãos. Falando, olha, Ruth, Noemi, o Senhor olhou para você. O Senhor contemplou o seu sofrimento. O Senhor veio a teu resgate. Agora o seu nome vai ser afamado em Israel. Todos vão te conhecer. E ele te será por... versículo 15. E ele te será por recriador da alma. E conservará a tua velhice. Pois tua nora te ama. O teve e ela te é melhor do que 7 filhos. Isso daí é lindo. Porque Ruth, ela não era filha de sangue de Noemi. Mas ela fez tudo e muito mais que muitos filhos fazem pelos pais nos dias de hoje. Tem muito filho que fala, minha mãe é tudo para mim, meu pai é tudo para mim, né? Mas no momento que fica um pouquinho melhor de vida, esquece do pai, esquece da mãe. O pai e a mãe fazem aniversário e nenhuma ligação faz. Às vezes prefere as amizades mundanas do que estar com o pai, estar com a mãe. Às vezes prefere ficar em rodas de bebida, rodas de loucura, do que passar 10, 20, 30 minutos conversando com o pai e com a mãe. Tem muito filho que tem vergonha do pai e da mãe. É muito por isso que tem muitos velhinhos alargados num asilo. Falta amor. Falta cuidado. Falta respeito. Agora, essas mulheres olharam para Ruth e falaram, olha, Ruth é melhor do que 7 filhos para você. Ruth te ama. Ruth vai te cuidar na tua velhice, né? No momento que nós estamos passando pelo momento de pandemia, meus irmãos, as pessoas começam a pensar melhor sobre isso. Deus sabe de todas as coisas. Essa pandemia veio para alertar muita gente que não dava valor em
estar com o pai, estar com a mãe. Não estava dando valor mais a isso. E depois que percebeu que não poderia estar com o pai e com a mãe, começou talvez a pensar diferente. Quando viram a real possibilidade de perder o pai, perder a mãe para sempre, talvez começaram a pensar diferente. Você tem teu pai, você tem a tua mãe. Dá uma ligada de vez em quando. Vai lá de vez em quando. Assim que possível, claro, depois que essa turbulência passar. Mas hoje em dia a tecnologia permite com que você fale com teu pai e com a tua mãe em chamadas de vídeo, em ligações, da forma que dá. Né? E o Ruth mostrou isso daí e as mulheres viram isso daí. Bom, versículo 16. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço. E foi sua ama. Né? Noemi ficou lá cuidando do filho. Né? Ela foi como uma cuidadora do filho de Ruth. Né? E as vizinhas lhe deram nome dizendo a Noemi nasceu um filho e chamarão pelo seu nome de Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui numa coisa. Sobre a tradução do nome Obed, que foi dado ao filho de Ruth, está chamando aqui filho de Noemi, por conta de Malom, que era filho, enfim, eles chamam de filho. Você vai perceber que Ruth é tratada como filha também por Noemi, apesar de ser nora. Né? E foi dado o nome de Obed. Obed pode significar duas coisas, e eu vou preferir a opção 2. Apesar de a opção 1 também ter um sentido muito grande, por conta da antecedência. Né? O nome Obed que foi dado pode significar servo, mas pode significar também deu tudo certo. Por que eu prefiro o significado 2 neste momento, para essa reflexão que a gente está fazendo? Porque apesar da gente ter lido na vida desta família, do capítulo 1 até o final do capítulo 3, sofrimento, angústia, dor, morte, desprezo, olha como que termina. Deu tudo certo. Deu tudo certo no final. Acabamos bem. Foi tudo maravilhoso. Irmãos queridos, a história que vai ser contada da sua vida não é a história de fracasso, mas como você terminou. O problema não é você cair, o problema é você ficar caído. O problema não é você ser derrotado, o problema é você aceitar a derrota. Perdedor, meus irmãos, não é aquele que é derrotado, é aquele que aceita ser derrotado e fica lá largado no chão. Isso sim é um perdedor. De repente você tenta uma coisa, não deu certo, o que você vai fazer? Desistir? Não, eu vou tentar de novo. Eu vou continuar confiando no Senhor. O Senhor é comigo, eu vou sair vencedor. É por isso que termina aqui falando, e nasceu-lhe um filho, Obed, que significa deu tudo certo. Deu tudo certo. Né? Aqui, a partir do versículo 18, vai falar da genealogia, né? Essas são, pois, as gerações de Pérez, que gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Né? Veja que talvez essa mulher, em um certo momento, tenha desacreditado em si mesma. Em um certo momento, essa mulher pode ter até colocado o ponto final. E o Senhor fala, não, continua. Eu estou contigo. Continua. Você desistiu, mas eu ainda não. Eu tenho muitas coisas para acontecer na sua vida. Tem muita coisa ainda, Noemi, tem muita coisa ainda, Ruth, para fazer na tua vida. Essa mulher não sabia, mas o nome dela, o nome de Ruth, seria escrito no livro da genealogia do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Uma mulher que talvez, para os olhos dos homens, para os olhos da humanidade, estaria perdida. Talvez não tenha mais remidor, não tem mais solução. Quem pode cuidar dela? Quem pode redimi-la?
Quem vai ter coragem de comprar a propriedade dela e ter ela contigo? Quem? Talvez nos olhos da humanidade ela só serviria para trabalhar como prostituta e como catadora de espigas. Mas Deus tinha um projeto muito maior na vida dessa mulher. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem um projeto muito maior na sua vida também. Deus tem um projeto maravilhoso contigo. E eu não estou falando somente aqui nesta terra, somente neste plano. O projeto de Deus é muito maior que esse. O projeto de Deus na minha, na sua vida, está lá. No tabernáculo, segundo o que está escrito em Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 5, não feito por mãos humanas, mas feitas pelas próprias mãos de Deus, um tabernáculo incorruptível. O nosso tesouro, meus irmãos, está guardado com um homem que ninguém pode tomar, e o nome dele é Jesus Cristo. Está lá. Está lá. Talvez essas mulheres pensaram, mas acabou. E o Senhor falou, não, vocês vão ter filho, você vai ter um filho. E este filho, ele vai ser o pai do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Da linhagem deste seu filho vai vir Obed, que vai ter um filho, que vai ser o nome de Jessé. E esse Jessé vai ser o pai do maior rei que Israel já teve. Um homem chamado Davi. E dessa raiz de Davi vai nascer o Salvador do mundo. Você vê como é que as coisas estão todas ligadas, meus irmãos? Basta fazer a vontade do Senhor. Basta confiar no Senhor. Basta obedecer. Amém? Bom, eu tenho certeza que o Senhor tem falado contigo. A gente termina aqui o livro de Ruth, um livro que eu gosto demais, sempre gostei do livro de Ruth. Na semana que vem a gente começa Esther. Vamos falar de mais mulher. Mulheres, vamos falar das mulheres da Bíblia. A gente começa sobre Esther, né? Na semana que vem. Tá bom, meus irmãos? Feche seus olhos, ore comigo. Soberano Deus, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória, Tu és digno de todo louvor, meu Deus. Pai, encerramos aqui mais um estudo bíblico, no qual o Senhor falou, tem falado e falará com muitas pessoas, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, guarda cada servo nesta manhã, para que possa ter um restante de manhã, uma tarde abençoada, e que à noite possa estar louvando e engrandecendo o seu santo nome na tua casa, meu Pai. Guarda cada família, meu Deus. Guarda cada pessoa que está nesta live, meu Deus, que está ouvindo agora ou que ouvirá mais para frente, meu Pai, para que elas possam entender e que, se não são convertidas, meu Pai, que possam se converter em nome de Jesus, que possam aceitar em nome de Jesus que o Senhor, sim, é o nosso verdadeiro remidor, que o Senhor, sim, Jesus Cristo é o nosso verdadeiro resgatador, meu Pai, que elas possam ter entendido, meu Deus, que se o seu sangue, o sangue do Cordeiro não estiver sobre nós, nós estaríamos todos condenados, meu Pai. Que essas pessoas possam se lançar aos seus pés, meu Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Irmãos, hoje à noite a gente tem culto às 7h30, na Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu pertenço, segunda Igreja do Evangelho Quadrangular de Peruíbe, que fica na rua Doutor Itatiba, número 581. Fica ali próximo ao Colégio Vitalino Bernini. O Senhor abençoou, que parece que o sol está aparecendo, então espero todos vocês lá. Você que está aí na live, não é da nossa igreja ainda, faça uma visita, eu vou estar lá. Se quiser me procurar, se quiser conversar, fique à vontade. Tá bom, meus irmãos? Grande beijo, fiquem na paz, te aguardo lá. Tchau, tchau.